Oi, pessoal, eu espero que todo mundo esteja bem, né? Na nossa última aula, do que a gente está falando? A gente está falando das mudanças ocorridas da Idade Média para a Idade Moderna. Então, a gente já falou sobre o absolutismo monárquico, da volta do poder do rei, né? E agora a gente vai falar um pouquinho de algo muito importante que aconteceu nesse período, que foram as grandes navegações, tá? Então, olha, com uma imagem aqui para a gente poder estar analisando. Então, o que foi esse período? Foi um período em que o homem, né, o ser humano de uma forma geral, deixou de ter aquele medo do místico, aquele medo de andar no mar, porque eles tinham muito medo. Eles acreditavam em seres místicos, né? Eles acreditavam em serpentes, em sereias, e aí eles tinham muito medo. Só que a necessidade de melhorar, de aumentar o comércio, fez com que a, os reis e a burguesia e a nobreza e a Igreja Católica buscasse uma nova forma de estar agilizando e melhorando esse comércio. Qual foi essa nova forma? Para buscar mercadorias através das embarcações. Tá? Então, o que foram as grandes navegações? Durante os séculos XV e XVI, os europeus, principalmente os portugueses e espanhóis, só eles? Não, mas principalmente eles, tá? Lançaram-se nos oceanos Pacífico, Índio e Atlântico com dois objetivos principais. São mais, mas os dois principais eram descobrir uma nova rota marítima para as Índias. Por que para as Índias? Porque nas Índias tinham as especiarias. O que eram essas especiarias? Cravo, canela, noz moscada, pimenta do reino, a pimenta normal, que são temperos, são o que a gente chamou de condimentos, que conservam os alimentos e são utilizados também como medicamento. Por exemplo, da canela se faz o chá, do cravo, né? E aí eles tinham a necessidade de utilizar. E eles ainda não plantavam, não colhiam, não era algo que todo mundo tinha, né? Como plantar e como colher. E aí eles buscavam na Índia, tá? Este período ficou conhecido como a Era das Grandes Navegações e Descobrimentos Marítimos. Então, aqui, o que a gente tem aqui? A gente tem um mapa das principais rotas marítimas da época, tá? Vocês podem observar aqui que a maioria sai da Espanha ou sai de Portugal. Por quê? Porque eram os dois países que mais investiram inicialmente nessas grandes navegações, tá? Aí, olha, eu falei de dois objetivos principais, mas existiam outros, né? Quais eram esses outros objetivos ou motivações, igual está no slide? Encontrar novas terras, já que os solos europeus estavam bastante esgotados. Os países da Europa são países pequenos, então eles sempre necessitaram de trazer produtos de fora, porque eles não têm como plantar em quantidades assim, não são todos os países, mas, por exemplo, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Itália, Suécia, Suíça, Dinamarca, né? São países pequenos que eles precisam de importar produtos. Então, eles precisavam de novas terras para poder estar plantando e fornecendo para os países. Busca de metais preciosos, porque as moedas eram feitas de metais preciosos, eram feitas de prata, de cobre e de bronze. A gente falou isso na nossa aula, eu expliquei isso para vocês. Busca de novas rotas comerciais, que é o caso da Índia, né, que eu falei. Expandir, melhorar esse comércio. E a Igreja Católica queria expandir a fé cristã. Por quê? Porque estava muito forte e muito rápido a propagação do islamismo. Então, a Igreja Católica começou a perder muitos fiéis, e aí uma das maneiras que ela encontrou para estar buscando, para estar resgatando esses fiéis, foram através das grandes navegações, tá? Aí, a gente vai ter alguns países que vão ser mais influentes, mais fortes nessas navegações. O primeiro país pioneiro, pioneiro significa primeiro.
Então, o primeiro país que vai investir muito, que vai criar uma escola própria de navegadores, que vai se organizar para essas expedições é Portugal. Por que Portugal? Porque Portugal estava numa posição geográfica muito favorável. Se a gente voltar lá no mapa, o que, que a gente vai ver? Portugal é banhado pelo Oceano Atlântico e saindo de Portugal dá para contornar toda a África para chegar na Índia. Então era um caminho que eles ainda não sabiam. Eles sabiam até chegar na, na África, né, ao sul da África, onde existe o Cabo da Boa Esperança, tá? Então até então eles conheciam só até aí. Outra coisa, o território não estava em guerra, assim, por exemplo, França e Inglaterra, eles eram países também ricos, mas que estavam em guerra, estava na Guerra dos 100 anos, que eu já expliquei para vocês. Então, quando o país está em guerra, ele tem um desgaste muito grande, político, econômico, e aí eles não estavam, se eles gastassem com as navegações, eles teriam problema na guerra. Era um território que Portugal já tinha uma organização política, né? Já tinha um rei, o rei já estava no poder absoluto, já tinha os nobres que apoiavam o rei, que auxiliavam ele nesse governo. Eles tinham expulsado os muçulmanos, vamos voltar lá no mapa, tá vendo essa parte aqui, ó, tá escrito Celta aqui, ó, era um território que Portugal utilizava para atravessar, eles atravessavam tudo aqui, ó, na África, chegavam aqui no Oceano Índico, pegavam uma embarcação e atravessava para a Índia. Comprava tudo que eles necessitavam, pegava outra embarcação, voltava para a África e fazia todo o percurso de cavalo, a pé ou carroça, o que tinha. Só que teve um período que esse pedaço foi dominado pelos muçulmanos. E aí, como Portugal era um país extremamente católico, eles não aceitavam, não deixavam passar. Aí teve uma guerra, desculpa, teve uma guerra chamada de Guerra de Reconquista, onde Portugal retomou o território de Celta para eles, tá? E o incentivo do Estado é a Revolução de Aves, né, que é uma revolução onde uma família vai tomar o poder e essa família, esse rei, ele vai investir bastante na expansão marítima. Na próxima aula nossa, a gente vai continuar falando um pouquinho de expansão marítima, já com o Renascimento, e eu vou mandar um link de um vídeo para vocês, onde conta a chegada, a saída de Cristóvão Colombo, né? Até a chegada dele na América, tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho desse período grandioso para a história, tá? Porque o que muitos historiadores, estudiosos alegam? Que a globalização ela começou com as grandes navegações, porque foi através das grandes navegações que se começou a conhecer o mundo inteiro, tá? Então, gente, é isso. Vai uma lista de revisão para vocês de atividade, falando sobre as grandes navegações, falando sobre o absolutismo monárquico. Revejam a aula, revejam a nossa live e faça, tá? Porque agora a gente já está entrando no processo de finalizar conteúdo para a nossa avaliação do segundo bimestre. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todo mundo.